Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do Salve Podcast. E hoje, senhoras e senhores, eu quero que você prepare o seu coração, que você pegue papel, caneta, que você pegue uma pipoquinha aí, porque hoje vai ser incrível o nosso bate-papo aqui. E nós temos duas convidadas mais do que especiais. Nós temos hoje a honra de receber nossa querida Bispa Fernandes. Bispa Fê, seja bem-vinda. A alegria toda minha estar aqui, obrigada pelo convite. Que honra. Fico muito feliz dessa iniciativa do O2, né, de todos vocês, de produzir um podcast que fale sobre visão, sobre evangelho, sobre futuro. Exato. Né, e sobre esperança, que é o que o jovem representa. Amém, amém, glória a Deus. E também, meus irmãos, nossa querida Carolzinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui também. Isso aí. A gente está muito feliz realmente, como a Bispa falou, né, desse movimento podcast que hoje é muito importante. É verdade. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre o Evangelho no Brasil, nós vamos falar sobre a visão renascer, nós vamos falar sobre tudo aquilo que aconteceu na história do Evangelho aqui no nosso país e vamos aprender um pouquinho mais da história, né? De tudo aquilo que aconteceu e do que tem acontecido através da Igreja Renascer em Cristo aqui na nossa nação. Então, Bispa, vamos iniciar falando um pouquinho de história, né? Algumas pessoas às vezes não têm o conhecimento daquilo que aconteceu, da grande proporção que foi a Igreja Renascer, principalmente ali nos anos 80, nos anos 90, a revolução realmente no gospel no Brasil. E a senhora teve a oportunidade, né, de viver tudo isso, né? A gente hoje escuta muito aquilo que aconteceu, mas a senhora teve realmente a oportunidade de viver tudo isso. E como que foi, Bispo, essa proporção, toda essa loucura que aconteceu no Brasil com a Igreja Renascer? Eu tenho muito orgulho da nossa história, tenho muita alegria e me sinto muito privilegiada de ter vivido um movimento no Brasil que ele nunca mais vai se repetir. Verdade. Né? O que aconteceu foi um marco dentro do Evangelho. Sim. E, é claro, a gente sabe que vai ter outras ondas de avivamento, né? Como a Bíblia mesmo, ela diz, né? Que antes da volta de Jesus, a igreja vai ser visitada novamente. Sim. Com um avivamento muito poderoso. Mas a transformação que Deus usou a vida do apóstolo Estevão, da Bispa Sônia, dentro da primeira característica do mover apostólico, que é o chamado. Perfeito. Muito genuíno, ele não foi fruto de um planejamento, ele não foi fruto de um desejo pessoal. Sim. Ele foi fruto mesmo de uma visão celestial que meu pai recebeu, sendo um executivo, né? Nós somos uma família de classe média, servos de Deus, e sempre no nosso coração, sempre no coração do meu pai, o amor em servir ao próximo. Amém. Né? Mas a nossa essência, da onde que nasceu a Renascer, do amor ao jovem. Sim. Né? O jovem, ele era um público dentro das igrejas que só incomodava. Ele era um público desprezado, porque o jovem, ele é duro. Então, ninguém quer trabalhar com quem é duro. Verdade. Né? Então, ele era um público desprezado, ele era um público que também queria mudanças, que o movimento religioso no Brasil, que tem sua importância, né? Que são pessoas também que contribuíram para a expansão do Evangelho dentro da sua visão. Perfeito. Mas com isso também veio uma imposição religiosa que feria muitos jovens. Sim. E essa foi a dor do meu pai quando ele foi formado pelo pai dele espiritual, que é o pastor Epaminondas. Sim. Um homem muito visionário, um homem que, apesar de estar dentro de uma estrutura muito fechada religiosa, ele formou o meu pai espiritualmente para que o meu pai tivesse essa liberdade. Esse romper, né? Esse romper. E preparou ele para isso. Sim. Só que logo que o meu pai começou a ministrar, né, porque ele não abria o altar para ninguém, mas ele colocou o meu pai para ministrar, em pouco tempo o pastor Epaminondas falece. Meu Deus. Né? Então, aquela referência, aquele que acreditava nos jovens, porque
a liderança do apóstolo Estevão, ele vem da liderança da moçada. Sim. Né? E meu pai sempre foi um cara que sempre buscou muito servir a Deus, tanto que a aspiração dele quando criança era ser coroinha, né? Ele chegou a ser coroinha da Igreja Margarida Maria. Sim. Né? Depois minha avó aceita Jesus e aí, então, meu pai tem uma experiência com Deus através da vida do meu avô, Estevão Hernandes, né? E ali se inicia. Só que o meu pai teve uma experiência genuína com o Espírito Santo. Sim. E ali ele começou a sofrer muitos preconceitos dentro da igreja, por causa do comprimento do cabelo dele, né? Por causa do jeito que ele se vestia. Havia um padrão, e naquele tempo o apóstolo não estava nesse padrão que as pessoas esperavam, né? E as pessoas também, elas praticavam, às vezes até de uma maneira inconsciente, porque às vezes a pessoa recebeu desse jeito. Foi ensinada, né? E ela não conhece outro formato. Verdade. Né? A tua roupa vai determinar se você está servindo a Deus ou não. E como a experiência do meu pai foi muito genuína, ele entendeu que o servir a Deus é muito mais do que Deus fala para Samuel. Né? Quando Samuel não enxerga que Davi é seu rei, ele olha para os outros filhos de Jessé. Isso é muito forte. Muito forte, né? E ele vê aquele filho forte, guerreiro e tal, e ele fala, eu vejo a aparência. O novo rei. E aí Deus exorta, né, a Samuel e fala, Samuel, enquanto você está olhando a aparência, eu olho o coração. Exato. E Davi, ele era assim, mais ou menos, né, com o apóstolo Estevão. Ele não tinha aparência, ele não tinha o formato, porque Saul, ele era um grande guerreiro, né? Tanto que Davi não consegue andar com as armaduras, verdade. Então, um guerreiro naquela época, ele era uma pessoa muito forte. Davi, você vê que ele não tem esse padrão. Verdade. Ele vai para a guerra sem espada, sem armadura e sem arma de guerra. Verdade. Ele vai pela convicção. Muito forte. E é exatamente essa nossa característica. A nossa característica não foi o formato, foi a convicção. Perfeito. Porque quando meu pai, a primeira característica do ver apostólico, ele vai pela convicção. O que gerou depois uma revolução neopentecostal em todas as igrejas e marcou a história do Evangelho, é a convicção. E é o que nós acreditamos, porque o jovem, ele é muito entregue às suas convicções. Verdade. Só que para se entregar uma convicção, de repente que não é a melhor, também é muito fácil. Né? E o que estava acontecendo nos anos 80 é que os jovens eles estavam todos se desviando. E eu acho que se algo na cabeça do jovem é que se ele não atendesse aquele padrão, ele se sentia meio que fora daquele ambiente e nem se sentia, ele era excluído. Né? Então, procurar outro caminho, né? Não tinha outro. O caminho de desconversão, né? Exatamente, porque não tinha uma igreja que acolhesse esses jovens. Verdade. Então, se usasse uma calça, já não podia Tava de banco. Congregar, ia para o banco. Ninguém usava uma camiseta escrito Jesus. O que a gente precisa entender é que a profecia e a palavra profética que o apóstolo Estevão declarou sobre essa nação durante os 50 anos agora de ministério dele, que o Brasil será o maior país evangélico do mundo, e hoje é uma realidade, ele lutou por isso quando os evangélicos eram menos de 2% da população do Brasil. Tá? Então é nesse contexto que surge a Renascer, é nesse contexto que surge a Revolução Neopentecostal, aonde ser crente era uma vergonha, não existia uma geração intelectual dentro do movimento evangélico. Verdade. Né? Então era um povo muito marginalizado, que não tinha nenhuma formação, inclusive acadêmica, porque inclusive se acreditava que se você estudasse, você poderia interromper o mover do Espírito Santo, o que também isso era um dogma, isso não é a verdade do Evangelho. Exato. Porque a Bíblia, ela é um livro que quanto mais você lê, mais inteligente você se torna. E naquele tempo, para você ser mais crente, você tinha que passar pela miséria, na luta, era algo assim, né? Era quase que ali uma comprovação de que você era era crente. Né? Então, como a conversão do meu pai foi uma experiência com o Espírito Santo genuíno, e ele começou a experimentar Deus através
desse formato que Deus deu a ele. Perfeito. Né? E tem algumas características. O primeiro é o chamado. Né? O chamado é quando não tem como eu dizer para você, você vai ser um pastor. Uhum. Quem chama é Jesus É o Espírito. Cristo. E não adianta você querer também replicar, Aham. porque é inquestionável a eleição que o apóstolo Estevão recebeu. Verdade. Você não vê outra pessoa Algo muito específico, né? específica. Então, como o apóstolo Paulo. Verdade. Teve Pedro, teve Tiago, teve João, mas o chamado do apóstolo Paulo ele foi muito específico. Verdade. Assim como o do apóstolo Estevão. Então, o chamado é aquilo que Jesus fala para os seus discípulos. Você sabe o que aconteceu com você. Exato. Quem está fora não vai saber entender. o que aconteceu com você. Mas quando você sabe o que aconteceu com você, Você tem convicção. você vai entregar a sua vida. Verdade. Isso foi o que o meu pai fez. O meu pai se entregou para o chamado dele sem reservas nenhuma. Sim. E sem garantias. Verdade. Porque hoje, quando meu pai se entregou ao chamado, não existia essa condição até que meu pai lutou muito para que o pastor fosse digno Honrado. de honra, Sim. digno de reconhecimento, digno de realmente aquilo que é o fruto. Sim. Que seríamos de nós sem os pastores? Verdade. Né? Então, isso foi algo que ele também trouxe para o Evangelho. E aí, dentro desse chamado, ele trouxe aquilo que era a necessidade dele, Sim. do jovem ter o espaço dele. Verdade. E aí, quando ele começa a dar espaço para os jovens, dentro daquilo que são princípios eternos, Aham. santidade, Sim. Que é imutável, né? imutável. Exato. Né? Então, graças a Deus, dentro da minha casa, o meu pai, há poucos anos atrás, quando ele fez 40 anos de casado, meu pai saiu de casa e voltou com uma tatuagem da minha mãe no braço, Sônia. Incrível. Né? Um coração vermelho. Eu nunca vi meu pai olhando para o lado. Aham. Nunca vi meu pai com graça, apesar Sim. dele ser lindo, maravilhoso. Meu pai é um homem muito sério. Sim. Né? Então, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. É verdade. Isso não tem nada a ver. A liberdade só pode ter quem é responsável. Sim. Né? Então, o movimento com o jovem é uma característica muito forte. Então, dá espaço para o jovem dentro da liberdade do que ele é, com a santidade, mas com as suas convicções e na sua liberdade de expressão. Exato. E qual que foi a liberdade de expressão que o apóstolo Estevão trouxe dentro daquilo que ele já via, né, no movimento internacional, Aham. que era a música gospel, a música cristã. Incrível. Dentro de uma característica. Então, trouxe a bateria para dentro da igreja, o rock era ainda no Brasil. Então, o que a gente... Demonizado, qual né? era o contexto? Aham. O rock era do diabo. Sim. Bateria. Ser crente era fazer um voto, muitas vezes, de ignorância e de pobreza. Sim. Era uma vergonha, ninguém tinha orgulho É. de ser cristão. As pessoas escondiam que eram cristão, porque tinham vergonha De ser daquilo que era a reprimido. sua convicção, porque Sim. eles eram perseguidos e eram rejeitados, sim. Sim. Esse era o contexto. Ninguém andava com uma camiseta escrito Jesus, Aham. porque as pessoas tinham vergonha. E de domingo a pessoa tinha uma vida e durante a semana tinha outra. Meu Deus. E quando meu pai, então, se converte ao evangelho, Aham. ele não entende Deus dessa maneira. Ele entende Deus de segunda a segunda. Perfeito. Não é só de final de semana. Não só de final de semana. Não posso ser uma pessoa no final de semana e outra durante a semana. Verdade. E aí ele começa a trazer a música de qualidade, porque antes a música também, ela era muito sincera, mas Aham. de baixíssima qualidade, Sim. porque as pessoas não estudaram. Aham. Então, veio uma música cristã. E aí, então, também ele traz a mulher. A mulher, ela só poderia ser ungida, então, como missionária. Uhum. Né? Ela não podia ser pastora, ela não poderia ser bispa, ela não poderia, imagina, ministrar Sim. num culto de domingo. Meu Deus. E aí, então, meu pai entende que o chamado dele é para também a minha mãe, Aham. e ele forma a minha mãe uma grande líder, e isso eu recebo, porque eu fui criada com um irmão mais velho, Aham. o Gênito Tide, que hoje está no céu com o Senhor, mas Sim. foi para o Senhor como um bispo na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu, como a filha mulher, caçula, por 11 anos até o Biel nascer, Aham. né, que é o meu irmão caçula. Mas como mulher, o meu pai sempre me formou uma líder também. Sim. Então, o meu pai sempre... Isso era uma visão, na época, muito avançada. Porque hoje, agora, em 2021, que se fala sobre a liberdade feminina. Meu pai já enxergava isso, eu tenho 43. Aham, Há 40 lá anos atrás, atrás. Eu já exato. nasci numa casa que isso era uma verdade. Sim.
né? Então, quando ele vem e traz tudo isso para o Evangelho, e outra, meu pai sempre falou, a igreja precisa estar aberta todos os dias. Verdade. Não dá para abrir a igreja só de domingo, porque se a pessoa precisa de Deus, ela não dá para marcar a hora. É. Eu preciso de Deus nessa hora. Ela não sabe a hora da luta, né? Exatamente. Então, a igreja está... Então, isso foi uma mudança Sim. cultural que trouxe a revolução neopentecostal. O que acontece? Uhum. O que aconteceu conosco foi um movimento que se tornou uma igreja que trouxe uma revolução, Sim. com essas características muito fortes. Eu acho que foi uma mudança de cultura, né, Bispa? Completa. Total, né? E a mudança que aconteceu conosco, Aham. sem pessoas influentes, sem Sim. nada, foi fruto da unção de Deus. Não Muito tem como natural. você reproduzir Aham. isso. Não tem. Se hoje você quiser reproduzir isso, você não reproduz. Verdade. Isso só Deus pode gerar na vida de alguém. E a gente Verdade. precisa respeitar a eleição. Exato. Não adianta eu querer falar, Paulo não foi chamado. Paulo foi chamado. Sim. Respeita a unção que está sobre a vida dele. Exato. Que quando eu honro a unção, a minha unção também é honrada. Sim, com certeza. Né? Então hoje eu vejo que e a pessoa, às vezes, ela tem um pouco mais de relevância nos algoritmos na rede social, e ela esquece de respeitar a história. Exato. Assim como a gente precisa respeitar a história dos missionários que vieram. Tem uma frase que eu gosto muito, Bispa, que fala sobre o teto, né, dos nossos pais espirituais é o nosso chão. Então a gente tem que respeitar. Se a gente tem chão hoje, é porque alguém pavimentou esse caminho, né? E às vezes a gente se esquece de valorizar quem pavimentou o caminho para que a gente possa estar andando hoje, né? Porque se você hoje tem essa liberdade, a gente tem essa liberdade de fazer preço foi pago, né? Porque alguém tomou muita pedrada. Exato. Então, qual que é a geração do apóstolo Estevão, né? Sim. Daquele que abriu o caminho mesmo, Exato. que tomou pedrada, que foi julgado, que foi... Muitas pessoas achavam que nós éramos uma seita demoníaca, Sim. que achavam só que, para quem tem qualquer dúvida, o movimento neopentecostal é uma seita, usa a régua da Bíblia. Perfeito. Pelos frutos vos conhecereis. Exato. Quando um movimento se torna uma igreja e uma igreja gera uma geração, ela se torna uma denominação. O fruto fala então, por hoje si. a Renascer não é mais uma igreja, nós somos uma denominação. Aham. Por quê? Eu já sou segunda geração, minha filha já é a terceira geração. Sim. Os meus netos já são quarta geração. Você já é parte de uma denominação. Exato. Então, hoje a Igreja Renascer em Cristo é uma denominação evangélica que está no mundo inteiro. Perfeito. E que tem pessoas no mundo inteiro. Sim. Já não é mais um movimento, né? E a Revolução Neopentecostal, não adianta você querer dizer é ou não é. Aham. É uma história. Exatamente. É fato que a música foi transformada, Sim. o espaço da mulher foi conquistado, Verdade. o jovem passou a ser valorizado, isso é fato. Sim. Então essas são as características da Revolução, da Renascer e Neopentecostal. Perfeito. Agora, se algumas pessoas dentro dessa trajetória se perdem ou cometem os seus pecados e suas falhas, isso vai ter dentro do pentecostal. Em qualquer Isso vai ter dentro esfera. em qualquer esfera. Exato. Tá? Eu não posso dizer, vamos falar, a igreja mais antiga do Brasil, Aham. que é a Assembleia de Deus. Isso. Que lá também não tem as suas... E nem por isso ela deixa de ter o valor, o peso, a importância que ela tem na nossa Exatamente. missão. Que é uma igreja que lutou muitos anos para que o evangelho fosse vivo dentro do Brasil. Sim. Com as suas características. Exatamente. Que também são importantes. Exato. Né? Então, a gente não pode querer atribuir um ponto de uma ou outra pessoa ali que não soube lidar, Com todo, né? porque tem 3 coisas que corrompem o homem. Aham. É o poder, o sexo e o dinheiro. Isso dentro, fora da igreja, em qualquer lugar. Verdade. Então, a tua convicção, ela precisa ser Tem que estar muito acima grande. de tudo isso, Exatamente. né? Por quê? Quantas pessoas a gente vê que o cara todo dia tá aí nas fofocas? É. O cara ganhou do 10 real, né? Já tá traindo a mulher. Sobe a cabeça. Verdade. Por causa do sexo. Verdade. Pessoas que se corrompem por causa do dinheiro. Sim. Pessoas que se corrompem por causa do poder. Em tudo, né? A gente vê isso na esfera da política, na esfera da educação, em tudo, né? Então, isso O foi homem. uma conversa que o meu pai teve comigo e com meu irmão numa madrugada. Sim. E ele falou, vocês querem ser servos de Deus? Vocês querem seguir o que eu escolhi? Porque uma coisa a gente precisa entender. Filho de peixe é peixinho. Uhum. Filho de pastor não é pastor. Verdade. Né? Você precisa pagar um preço É. pelo altar.
E quem que não valoriza o altar? Quem já pegou o altar pronto, porque ele não renunciou nada. Verdade. Porque ele não teve que enfrentar a perseguição. Mar calmo não faz bons marinheiros, né? Já Não é diria. nem isso, é o poder da renúncia. É, Ninguém vai saber. A renúncia que o meu pai fez da vida dele, sim, hoje, o pastor não precisa fazer. verdade, verdade. Então ele não renunciou. Sim. Quando eu não renuncio, Você não valoriza da mesma forma, né? É. nunca. É, Né? Então eu sei que o nosso altar foi construído com um preço de renúncia, de sangue e de amor às vidas. sim, Por quê? Como é que nasceu a nossa história? Nasceu a minha casa, um sobrado na Rua Onix 46, que está lá até hoje. Meu pai acolheu as pessoas, porque quem que é? Você vê, até agora os meninos mudaram aí nas redes sociais, porque mexem no perfil dele, aham. mas sempre, qual que é o perfil do meu pai? Servo de Jesus Cristo. Servo. É, O servo, ele está pronto para servir. verdade. E o que eu aprendi sempre dentro de casa? Você só serve para servir a Deus se você estiver pronto para servir. Sim, Agora, hoje as pessoas estão com o braço curto, é, tá? Eu quero fazer a revolução, mas você quer sair para evangelizar? Uhum. Não quer. Você quer ir lá pagar um preço pelo evangelho? sim. É o ser fiel no Você pouco, né? sabe Sim. disso. Quando você fala, vamos sair para evangelizar, quantos vão com você? Puxa, pouquíssimos, muito Quando você difícil. fala, vamos para uma balada. Meu cristã, Deus. quantos vão com você? Faz fila. É isso. É. Tá? Então, você colocar em prática o que você acredita, você vai pagar um preço Sim. por isso. É verdade. E é o que eu tenho que transmitir para os meus filhos, Sim, né? Então, vá. A Carol hoje faz a melhor faculdade de arquitetura dos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Deus Top. colocou ela lá, numa experiência que ela teve com Deus. Sim. Qual que é a minha alegria? e eu acho que é um ponto muito interessante, dois pontos, né, muito interessantes a partir daquilo que você estava falando, Bispo, que a gente tem como característica também, e primeiro, o apostolado também, que no Brasil, na verdade a Igreja Mundial não tinha sido esquecido, né? Porque a gente tinha pastores, mestres, evangelistas, profetas, mas o apóstolo, ele tinha sido esquecido até mesmo dentro da visão da Igreja Católica, né? Na católica tem, sempre Isso. teve o Papa, Isso. que o Papa é apóstolo. Mas a protestante não, né? Protestante não. É, E quando Deus entrega essa revelação, Sim. dentro dos 5 ministérios apostólicos, Deus chamou alguns apóstolos, Sim. que exatamente é chamado de apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus. Mas ele foi chamado como um apóstolo de Jesus. perfeito. Para fazer essa autoridade, Sim. onde você tem a plenitude dos 5 moveres. Exato, a igreja completa, o corpo de Cristo completo, né? E isso faz muita diferença no mundo espiritual. Verdade. Porque se a Bíblia nos revela que o mundo espiritual tem uma hierarquia, Aham. onde nós guerreamos espiritualmente contra principados, potestades e dominadores, os dominadores eles agem mundialmente. Sim, Os principados vão agir na esfera da tua alma. aham, É muito pequeno. sim, Né? As potestades vão agir regionalmente. Perfeito. Cidades, estados, bairros. aham, Tá? Mas para você ter uma autoridade plena, você precisa ter uma autoridade apostólica. perfeito, Porque Jesus chamou o quê? Apóstolos. sim, Jesus não chamou pastores. aham, Jesus chamou e formou o quê? apóstolos, 12 apóstolos, apóstolos. eles que levavam a cultura do reino, né? Exatamente. Porque Jesus veio trazer o quê? Autoridade sobre a morte. Sim, Para que essa autoridade seja plena e haja plenitude do mover do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo em Atos 2, ele é derramado sobre o mover apostólico. mover apostólico, é. Né? Sobre a união ali da igreja. Que Incrível. inclusive tinha mulheres também. Ali. Sim, com certeza, Então, sempre a mulher fez parte do mover apostólico. sim, Né? E tem pessoas que até hoje questionam isso. Né? é, O que é falta de conhecimento profundo da Sim. Bíblia. Por isso que a Bíblia Apostólica ela é tão importante. ela Porque traz essa revelação, né? Ela traz o entendimento bíblico Perfeito, dentro daquilo que é o mover apostólico. Então eu vou ler e tem as notas de rodapé e vou entender aqui exato, que Jesus está na Bíblia inteira, que tem todos os sinais de que a Bíblia é uma grande profecia de Jesus para Jesus, Cristo, exato, né? Então isso é um entendimento que tira essa confusão. Ai, o Deus do Antigo Testamento, Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Sim. Né? Então a gente precisa
viver mais por convicção. Perfeito. E menos por opiniões, porque o que o jovem tem que entender? A pessoa que está querendo polemizar, ela não tem compromisso com a tua vida, como teu apóstolo, como teu pastor. Que está todo dia ali com você. Exato. O que o cara está polemizando, sabe o que ele quer? Ele quer um like para garantir uma monetização, para ter uma receita no final do mês, porque ele vive disso. Ele não quer saber se é a verdade ou não, ele só quer os teus views lá, né? Exato. Então, quanto mais polêmico para ele, sim, você vê pessoas, às vezes, destruindo casamentos em cima de um boato, e para a pessoa, o que importa é o engajamento. É verdade. O pastor, o que eu aprendi com meu pai, sim, tenha compromisso com as vidas. Perfeito. Isso eu aprendi dentro de casa. Até outro dia eu fiquei muito emocionada, porque o servir a Deus é amar ao próximo. Sim. Essa é a nossa essência. E uma moça, eu fiz uma série de 2 anos seguidos, todos os dias de live. Eu acordava às 4h45 da manhã para fazer isso. Deus colocou isso no meu coração e eu fiz com muita responsabilidade. E aí uma moça me escreveu um dia: olha, eu acabei de receber um diagnóstico de um câncer terminal. Meu Deus. Não sou evangélica, mas eu estou te escrevendo porque você disse que oraria pelas pessoas que te escrevessem hoje. E eu senti a dor dela. Sim. E me senti digna da confiança dela. Ela viu Jesus em mim. Exatamente. Porque se ela não visse, ela não ia dividir comigo um diagnóstico tão delicado. E não ia parar o tempo e o dia dela para me escrever. Sim. Se ela parou para me escrever... É algo tão profundo. Só que depois eu ouvi ela dando um testemunho do renascer com meu pai. E aí ela falou: olha, apóstolo, eu estava tão revoltada que eu não imaginava que ela... Eu escrevi e falei: aposto que ela não vai me responder. Olha. Só que eu aprendi dentro de casa a ter compromisso com as vidas. Sim. E para mim não é uma mensagem. Para mim é um pedido de socorro. Exato. Para mim não é um like. Sim. Para mim é uma vida que foi alcançada através da palavra que Deus colocou na minha boca. Sim. E ela encontrou ou percebeu em mim a presença do Espírito Santo. Sim. Então eu respondi a ela. Eu continuei discipulando ela. Ela foi ao Mais Que Ver. Ela se batizou. Toda a família. E hoje ela está 100% curada. Nossa, glória a Deus. E o meu pai me mandou aquele vídeo. Ele falou: filha, eu tenho orgulho de você. Eu falei: por quê? Porque eu vejo em você o compromisso que eu tenho com as vidas. Amém. Então, o que cada um que vai assistir um vídeo na internet, você precisa entender se essa pessoa tem algum compromisso com a tua vida. Exato. Eu respeito e eu louvo a Deus por cada um que faz da internet um campo missionário, porque Sim. Você é um grande evangelista. Sim. Só que tenha discernimento. Essa pessoa precisa de um like, ela precisa de uma monetização, ou ela está trazendo algo verdadeiramente genuíno, que está compromissado em você ser uma pessoa que tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que é o nosso compromisso. Sim. Porque se para mim fosse só o número de... Porque a minha live, no final, depois de 2 anos, eu chegava a 3.000 pessoas dia. Então, para mim, dentro de 3.000 pessoas assistindo, passava 12.500 pessoas numa live minha de 1 hora, o que é uma mensagem? Sim. Se eu estivesse preocupada com os números. Exato. Mas sempre vai ser sobre as vidas. Amém. Sempre, sempre. Amém. Sempre. E a minha preocupação é essa. E a minha preocupação de transmitir isso para outras gerações. Exatamente. Eu queria que a cara falasse um pouco das experiências dela com Deus, que a mãe dela está falando de... Eu ia falar exatamente sobre isso, Bispa. Uma outra característica muito forte da nossa visão é a sucessão. Sim. Né? Então, a gente acreditar realmente no jovem, no amanhã, que ele vai suceder essa obra maravilhosa que começou através do nosso pai. E, Carol, como você vê tudo isso, né? Dentro da sua casa, através da tua família, saiu uma revolução no Evangelho no Brasil. E como que é, né? Você fazer parte de tudo isso também. E, ao mesmo tempo, você saber, né? Que daqui a algum tempo você vai dar continuidade nisso, Deivão, TT, nós... a gente sabe que é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um privilégio que Deus nos deu, né? Então, como que você enxerga tudo isso? É um privilégio, como você falou, né?
a gente sempre foi ensinado a respeitar muito a unção. Sim. Então, sempre uma coisa que eu temi muito, né, na minha vida e temo muito, que é a unção e o altar. Para mim é um grande privilégio poder fazer parte dessa sucessão. Sim. Eu acho que não é uma pressão quanto uma alegria, né? De poder estar nessa posição foi algo que eu entendi. Sim. Porque também crescer nesse tipo de posição não é fácil. Não é, a gente sabe. Mas eu aprendi, né, na minha relação com Deus, no meu íntimo com Deus, que é um privilégio. Sim. De você poder fazer parte dessa sucessão. E é um privilégio que a gente tem dentro da Igreja Renascer. Exato. Né? Que não é só a gente, muitos jovens da Igreja Renascer vieram dessa sucessão. É verdade. E é um grande privilégio a gente poder crescer nesse ambiente, crescer com esses princípios, né? Sim. E ter esse amor tão grande, esse respeito tão grande pela igreja e pelo altar e poder dividir isso com as pessoas. E eu aprendi muito a ter a minha própria intimidade com Deus, ainda mais nesse tempo que eu tô longe, né? Que foi uma transição bem difícil. Desafiador, pra mim. né? Foi muito, porque a gente cresceu dentro da igreja, né? A gente cresceu muito próximos, assim, quase numa bolha. Uhum. Então, foi uma experiência muito forte para mim, porque eu aprendi também a ter o meu relacionamento com Deus, independente da onde eu tô, independente Sim. do meu ambiente. De prezar pelo meu relacionamento com Deus, de ter que separar o meu próprio tempo para buscar a Deus, para servir a Deus. Isso é uma coisa que é muito importante a gente também aprender a transmitir para os jovens, ainda mais com agora, hoje em dia, né, tecnologia, tudo à distância. Sim. Você vive muito no seu próprio mundo. Mas eu queria que você contasse, cara, o poder que, por exemplo, às vezes algumas pessoas não entendem. O que é o voto? Né? Sim. E falar, mas é praticar o voto. E o voto, ele é uma verdade dentro da minha casa. É algum caminho do altar que eu aprendi com os meus pais, que eu ensinei aos meus filhos. Sim. E de maneira muito espontânea, por ver na minha vida isso sendo uma verdade, diante de um impossível, porque o desejo da Cá era ir para essa faculdade, Sim. que é a OXU, que é a melhor que é de top. arquitetura. Top. Só que não era aquilo que era o nosso horizonte. Sim. E ela já tinha uma bolsa integral na faculdade de Miami, que é uma excelente faculdade. Perfeito. Mas ela queria o melhor. Não era o desejo do coração dela. Né? E a Carol teve uma experiência muito linda, sozinha, espontânea. Não foi em nenhum momento sugestionada por mim. Sim. Mas foi uma experiência dela com o Espírito Santo. E eu acho isso muito lindo, porque aquilo que são as nossas conquistas espirituais como visão, elas não podem se perder nas próximas gerações. Verdade. Porque elas fazem parte das nossas conquistas e da nossa história. E ela precisa se fazer valer. Porque se eu conheço o poder da oração, mas eu não me faço valer do poder da oração, a oração é inoperante na minha vida. E todos os princípios espirituais que Deus entregou na nossa visão, se nós não fizermos valer, eles vão se tornar inoperantes. Sim. Por isso que a Bíblia fala, cuidado, para que nos últimos dias você não extingua o Espírito Santo. Sim. Então, o Espírito Santo, ele pode parar de se mover. Se nós pararmos de falarmos com ele pode ser extinto. Certo. Então, como que ele não é extinto? Quando a gente continua praticando princípios de fé. E a Carol teve uma experiência muito linda. Conta pra gente. Eu quero que ela divida isso aqui no podcast. Que top. Pra mim a oferta nasceu no meu coração quando eu era pequena, né? Porque eu nunca foi algo forçado, que tipo, eu tenho que ofertar. Foi algo que realmente nasceu do meu amor ao altar. Sim. Né? De ver a obra de transformação que acontece dentro da igreja. E isso cresceu do amor, né? Do amor às vidas e do amor. Porque é isso, oferta é amor, não é obrigação. Exato. Então, sim, então eu nunca foi, eu vou ofertar esperando algo em troca, eu vou ofertar por isso, por aquilo. Então, pra mim, e eu sempre ofertei por amor, e as coisas que eu tinha recebido, né, como resultado das minhas ofertas, foram
muito espontâneas, né? Foram realmente milagres, bênçãos de Deus, mas eu nunca tinha ofertado assim por um propósito, até porque, sabe, eu queria que aquilo fosse muito natural e tal, o meu amor ao altar, eu não queria esperar nada em troca de Deus. Sim. Mas eu conversei com a minha mãe, né? E ela explicou pra mim que você pode, assim, é uma forma de você investir no mundo espiritual, né? Perfeito. Pelo seu desejo, pelo desejo do seu coração. E a Bíblia fala, né, que Deus dá o desejo do nosso coração. Sim. E Deus quer que a gente seja excelente. Deus Com certeza. quer nos colocar em posições de honra. Então, e eu sempre fui criada para ser excelente. Casa real. É isso aí. Então eu tinha aquele sonho, né? E para mim, Deus estava do meu lado. Eu sempre acreditei que Deus queria o melhor para mim também. Se fosse da vontade dele, ele ia permitir que aquilo acontecesse, mas também você tem que guerrear no mundo espiritual. Mover o mundo espiritual. Então, fora todo o trabalho que eu tive a Carol ficou 10 anos tirando só nota 10. O último ano dela, ela dormia 3 horas por noite. Nossa. Então, ela se sacrificou também por esse objetivo. Sim. Né? Não é só você ter a atitude espiritual. É o preparar, né? A tua atitude humana. Sim. Né? Para ter o lugar onde a bênção de Deus repousa. Perfeito. É uma combinação. É uma combinação. Também você não pode esperar só ter um nem o outro. Exato. Você tem que também fazer... Então, fora todo o trabalho que eu tive, lógico, estudando, investindo no meu futuro, eu também eu jejuava, intercedia pelo meu futuro, e tudo isso foi uma combinação, né? Das duas, do mundo espiritual e do mundo material, né? Sim. E muitas vezes as pessoas separam muito as duas coisas. Porque não tem nada a ver. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com a escola? Mas, tipo, o mundo espiritual é só uma parte mais profunda do mundo que a gente vive. Sim. E a gente não vê porque a gente não vê fisicamente, literalmente. Que foi o que aconteceu com o Paulo. Sim, exatamente. Verdade. Mas é uma extensão da nossa vida. Exato. E é muito importante a gente ter isso, porque fora a você estudar e tal, investir, você tem que também ter a guerra espiritual. Perfeito. Pedir para o Espírito Santo interceder por nós. E aquele... também teve o livro Bom Dia Espírito Santo, que eu também li na mesma época. Aliás, indico para todos os jovens telespectadores. Bom Dia Espírito Santo, uma ótima leitura. Sim. Que me ensinou realmente a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Né? Sim. E aprendi que o Espírito Santo intercede por nós, para Deus, né? Exato. Então, eu aprendi, fora a minha intercessão, fora o meu jejum, a colocar o meu voto no altar. Amém. Com a minha mãe e com a minha avó também, né? E ela... Os votos dela. E aí, um dia eu tô saindo para ministrar em Santo André, acabei. Sim. E falou, mãe, aquele valor que eu tinha separado para abrir minha conta, eu posso fazer um voto? Uau. Com um propósito específico, mas ela não falou o que era. Sim. Aí eu, né? Tem certeza? Ela falou, mãe, Deus colocou isso no meu coração. Amém. Eu falei, filha, eu sempre aprendi, sabe, pastor, a nunca fazer nem conta, nem colocar limite no que Deus pede de mim. Sim. Então eu falei para ela, se Deus colocou isso no teu coração, faça. Amém. E quando eu estava ali ministrando, ela veio, ela fez o voto dela, né, Cá? Sim. E no dia seguinte, segunda-feira, né, filha? Foi isso. No dia seguinte eu recebi um e-mail. Uau. E eu nem esperava um e-mail, porque eu já tinha entrado na faculdade. Sim. Mas fiz esse voto pela bolsa, porque realmente a faculdade era um valor muito alto e tinha que ser mesmo um milagre pra gente conseguir. Ia demandar muito esforço. Sim, então eu acreditava de todo o meu coração, se Deus me colocou nesse lugar, Ele vai... Teu propósito, exato. Então, eu não esperava, mas... Porque já estava chegando os e-mails da faculdade, quando você entra... Já estava com a cabeça pronta para ir para aquele lugar. Então eu pensei, chegou mais um e-mail, deve ser algum tipo de informação, sei lá. E eu abri logo que eu acordei, olhei, li de novo. Será que eu acordei? Tá certo isso aqui mesmo? Não tô sonhando. Li uma vez, li 2 vezes. Nossa, foi muito forte. Comecei a chorar na hora. Liguei pra minha mãe, né? Foi uma experiência muito forte. Que porque incrível. Realmente foi um milagre.
Uau. E depois de novo, ela teve outras experiências. Sim. Então, o que é importante? Se você não acredita, não pratica o que não vai ter efeito. Vai se tornar inválido, né? Porque só vai ter efeito na tua vida se você crer no que você Se o coração estiver ali. Exatamente. Sim. E eu fiquei muito feliz, porque não só esse é o caminho das minhas vitórias, mas é o caminho hoje dos meus filhos. Exato. É isso que a próxima geração precisa ter. É. Os seus caminhos de vitória e praticar o que você acredita com convicção. Sim. Porque se você não praticar com convicção, a Bíblia fala, é melhor que você não pratique. Sim. Né? Então, quando a gente fala mesmo que a gente se converteu ao Evangelho, o que é uma conversão? É 100%. Né? Se você vai, você troca um valor, você vai viajar, né? Você pega lá R$1, você trocou com um pro-dólar. Isso. Você não fala isso aqui é um ex-real. Não. Isso aqui agora é dólar. Exato. Mudou. Exato. Né? Não é mais, não Sim. existe mais. Sem volta. Sem volta. É. Então, a verdadeira conversão ela é uma transformação genuína Verdade. do seu comportamento, da sua atitude. Mas pratique tudo o que você tiver que praticar Amém. por convicção. Sim. É muito bom você ter amigos na igreja. É muito bom você participar de eventos porque você está convivendo com quem você ama. Mas a salvação ela é individual. A bispa que eu sou hoje, eu tive, claro, os meus pastores, é o apóstolo Estevão Bispo Pastor, Sim. eles me formaram. Mas eu só sou a bispa que eu sou hoje porque eu tive as minhas experiências. Tua busca, exato. E ninguém vai poder buscar por mim. Exato. É individual. É. Só que eu tenho ali um caminho, eu tenho uma visão, Perfeito. eu tenho uma direção, eu tenho a liberdade de ser uma mulher loira, mulher, e poder subir no altar. Sim. Um dia a Bispa Sônia pagou um preço, porque essa casa, né, que se abriu para o Evangelho, o que era a minha casa? Eu e toda a minha família fomos morar no quarto do meu pai. Meu Deus. Né? Então, foi a primeira coisa que minha mãe falou, você entrega o teu quarto? Foi a primeira renúncia, né, A Bispo? primeira. Que E incrível. ele fez aquilo com muita alegria, Sim. me senti muito privilegiado. Sim. Né? Então, sempre o Evangelho foi um prazer dentro da nossa casa. Nunca foi um peso. E ali começou a morar o Simeon, que chamou o Macuco, que trouxe a Cláudia, que trouxe o Valdir, que trouxe a Iracema, Deus. que trouxe... O que trouxe? Trouxe 12 pessoas que moraram, não é que eles ficaram um tempinho, eles moraram dentro da minha casa. Meu Deus. Né? Gente, tem gente que hoje em dia fala que ama Deus, não consegue conviver com o pai e com a mãe. É. A gente conviveu com 12 ex-dependentes químicos. Sim. Minha Imagino. casa sempre foi um lugar de paz, Sim. lugar de louvor, lugar de leitura da palavra. Então, tem gente que às vezes quer criticar, mas ele não respeita nem a mulher dele que está dentro da casa dele. Verdade. Acho que é muito sobre isso, né, Bispo? As pessoas olham, é igual o João 8, né? A mulher que foi exposta, mas os pecados dos religiosos é porque estava encoberto. Mas se você for ver, aquele que está criticando, que está batendo, está muito pior internamente, né? Escondido, né? Porque a expressão no amarmos uns aos outros, nisto seremos reconhecidos como filhos de Deus. Sim. O Evangelho é amor. Sim. Eu preciso amar o próximo. É. Independente das fraquezas dele. Sim. Quando Pedro negou a Jesus, Jesus o criticou, Não. ele negou. É. Foi grave aquilo, não foi. Como é que uma pessoa que 2 semanas atrás Falou que dava vida, né? Morrer, É. e daqui a pouco eu tô negando. Se fosse hoje, o Pedro estava cancelado. Meu Deus do céu. Pelos, né? É. Tava ou não tava? Mas com certeza. Só Coitado. que o que Jesus fez? Jesus o amou. É. O olhar de amor por Jesus. Tanto que no Pentecostes, todo mundo recebeu o Espírito Santo. Sim. Mas quem que foi escolhido para levar a salvação para 3.000 pessoas? Pedrão. É. Verdade. Né? Você vê que ele vai evoluindo. Sim. Ele era um iletrado, depois ele teve 2 livros escritos na Bíblia, quer dizer, ele foi estudar. Incrível. Ele se preparou. Transformação. Transformação. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é tornar a nossa vida mais perto de Deus para que a gente possa viver em amor e por amor tudo aquilo que a gente pratica e vive. Amém. Né? Então você vê que tudo que você coloca primeiro o amor é o vínculo da perfeição. Sim. O fruto vem como consequência. É verdade. Né? Então, quando você for trabalhar, ame o teu trabalho. Quando você for evangelizar, evangelize com amor. Sim. Ame ao próximo.
E você vai ver a tua vida fluir em tudo. Amém. Né? Deus não nos chamou para julgar o próximo. Mas tem um cara aqui torto crescendo do meu lado. Lê a Bíblia. O joio e o trigo vão crescer juntos. Ele não vai parar na metade, tá? O joio vai crescer. E vai parecer que é igual. Você já pegou um joio e um trigo? É igual, né? Eles são idênticos. Né? Eu já fiz uma ministração sobre isso no acampo. Eu peguei um trigo, peguei um joio e passei. Você não reconhece a diferença. Né? Só pelo fruto, né? Só na hora do fruto. Meu Deus. Isso é muito forte. O que importa é qual é o teu fruto. Você tem dado frutos dignos de vida eterna? Porque uma coisa eu vou te dizer. Eu convivo com o meu pai e a minha mãe. Sim. Né? Até hoje eles geram frutos. Não tem um lugar no mundo que eu vá, pastor, que não chega alguém que me fale assim. Eu deixei de tirar minha vida por causa do teu pai e da tua mãe. Sim. Por quê? Porque eles se permitiram ser um instrumento de Deus. E eles trabalham incansavelmente. Eu nunca vi meu pai um domingo fora da igreja. Das férias do meu pai, 52 semanas do ano, ele fica um domingo no ano fora dele. Até hoje. Esse é o compromisso dele com o altar. Então... É um exemplo vivo, né, bispa? Exatamente. Nós somos perfeitos, não só o apóstolo Estevão é perfeito, não. Paulo era perfeito, não. Pedro era perfeito, não. Porque o único perfeito foi Jesus Cristo. Mas é importante que você sempre faça a pergunta que um dia eu vi meu pai falar num congresso lá em Recife, e aquilo impactou meu coração. O que você está fazendo da tua salvação? Amém. A tua salvação precisa gerar salvação. Sim. Porque não é só, eu estou salvo. Você está salvo, mas teu amigo está indo para o inferno. Exato. Até tua família, né, que está próxima, que você ama. E você está fazendo o quê? Para de criticar a igreja. Exato. Gente. A igreja é lugar de cura. Sim. Eu não seria nada se eu não tivesse a minha igreja. Verdade. Não é a igreja que precisa da gente. A gente que precisa da igreja. Eu preciso daquele altar. Sim. Eu preciso daquela comunhão. Que lugar é onde eu me renovo. Sim. Eu amo a igreja, a noiva de Cristo. Né? Deus nos chamou para sermos edificadores. Amém. Agora, perfeito. Não vai existir. Não vai existir. Exato. Então, é a mesma coisa, né? Por que o meu marido é perfeito? Existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Por que o Douglas é o amor da minha vida? Porque ele é perfeito? Não. Mas ele é perfeito para mim. Por quê? Porque eu o amo. Além de tudo, é o amor, né, bispo? Porque o amor, o amor é o vínculo da perfeição. Exato. Tudo é o que permanece. Que eu amo se torna perfeito para mim. Exato. A Renascer é a melhor igreja do mundo? Não. Mas ela é a melhor do mundo para mim. Porque é a igreja que eu amo. Exato. É a igreja que está comigo. É a igreja que me abraça. É onde eu crio os meus filhos. É onde eu vejo o evangelho acontecendo todos os dias. Então, é a visão que eu amo. Amém. Então, as pessoas precisam amar mais as suas igrejas. Verdade. Amar mais quem se dedica ao altar e valorizar isso. Porque se alguém está no altar, você pode ter certeza. Essa pessoa renunciou para estar. Sim, com certeza. Né? Agora, quando realmente as pessoas querem trazer a vida com Deus para uma superficialidade, aí você não vai encontrar em lugar nenhum que você está buscando. Exato. Porque vida com Deus é compromisso. Exato. Não existe compromisso superficial. Amém. Né? Sempre o compromisso vai exigir de você algumas responsabilidades. E não tem para onde fugir. Sim. Você vai ficar repetindo na prova. Até o dia que você passar nela. Né? Não tem para onde você fugir. Verdade. O que a gente aprende também é pregar com o nosso testemunho. Né? Eu sempre falo isso muito para os meus filhos. Vocês são a Bíblia que o mundo vai ler. Exato. Sim. Né? Então, que testemunho que você está dando? Sim. Né? Você fala que você é cristão, mas você não cumprimenta a moça que abre a porta. Eu sempre faço questão que eu entro... Às vezes eu estou entrando num banheiro público e essas pessoas são invisíveis. Mas se elas não estivessem ali, exatamente. Eu olho no olho delas, eu as valorizo. E isso prega muito mais o evangelho do que muita coisa que a gente fala, né? Então, é uma responsabilidade, mas também é uma maneira de você servir a Deus em todas as suas ações. Sim. Com o seu testemunho. Às vezes a gente fica tão desesperado. Nossa, será que eu estou servindo a Deus do jeito que eu deveria, do jeito que eu preciso? Será que eu estou entregando bastante? É só você saber que
todas as suas ações é uma maneira de servir a Deus, contanto que você esteja fazendo com amor e com excelência, né? Exato. Eu aplico E a muito visão na de minha vida. excelência também é uma visão do mover apostólico. Olha aqui. Exato. Que excelência. Lindo. Verdade. Verdade. Né? Por que isso? Você vê nisso amor. Sim. De todos vocês. O melhor, a melhor câmera, o melhor... Sim. Então, porque vamos falar, quando você ama alguém, você vai dar qualquer coisa? Jamais. O melhor. Né? Quando a gente se torna pai, né? O amor do pai é um negócio que você é literalmente, se eu precisar tirar, como meu pai doou o rim pro Tigre, Sim. se eu precisar tirar um órgão meu e doar pro meu filho, eu vou doar sem pensar duas vezes. Com certeza. Né? Essa é o amor. E o que Jesus... Porque de toda a Bíblia é importantíssima. Eu não sei por onde ler, começa por Salmos. Perfeito. Um por dia já vai... Aham. Entendeu? Lê 2 desde que o Espírito Santo vai te ensinar. Isso. Mas quando tudo é importante, mas quando Jesus fala, para um pouquinho. Presta mais atenção, porque saiu direto da boca dele. Exato. Né? Então, o que Jesus fala? Se vocês que são pais sabem dar boas coisas... Imagina o nosso Pai Espiritual. Imagina o teu Pai Espiritual. Então, quando a gente se relaciona com Deus, na profundidade, Sim. você recebe um amor que você não se sente merecedor. Exatamente isso. É sempre devedor de algo da graça, E né? o que acontece? Você vai querer dar o melhor. Exato. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho. Pô, gasta a tua vida com Deus. Sim. Investe tua juventude com Deus. Sim. Eu não me arrependo de ter... os melhores anos da minha vida eu dei para o Senhor. Amém. E eu quero continuar dando. Sabe qual que é o arrependimento que eu tenho? Nenhum. Porque a família que eu tenho hoje é fruto. É fruto de entrega. E esse sempre foi meu maior sonho. Sim. Né? E sempre foi aquilo que eu vi na vida dos meus pais. Amém. Eu vi a bênção da família sobre a vida deles. Eu casei achando que meus pais não brigavam. Porque... Nunca na sua frente eles... Eu fui descobrir depois que eu casei que eles esperavam com que nós dormíssemos para então conversar. Sim. E de repente acho que até discutir. Aham. Mas sempre foi algo, então, porque a família ali estava fundamentada e eu vi a bênção de Deus dentro da minha Amém. casa. Eu desejei essa bênção para mim. Amém. E eu alcancei dentro dessa visão. Exato. E Bispa, é muito interessante isso porque a senhora, o pai, a mãe, são todos referenciais para nós, né? E às vezes a gente fica pensando assim, né? Porque amanhã a gente vai ser referencial também. E quão importante é nós termos referenciais de servos de Deus, de pais, de mães excelentes. E às vezes a gente fica meio apreensivo, né? O que a gente precisa fazer para dar continuidade a tudo isso, né? Como que a gente pode se preparar para estar habilitado a sermos usados como instrumentos de Deus, assim como vocês têm sido? O que a senhora deixaria de dica assim, né? De pontos para os jovens, né? Primeiro, conheça profundamente a Bíblia. Amém. Leia a Bíblia. A Bíblia é importante você ler outras literaturas que falam sobre a Bíblia, sim. Mas leia a Bíblia. Amém. Né? Os meus pais, eles leem a Bíblia constantemente. Outra, esse processo constante de perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim Amém. agora? Então, se tem uma fase que você vai precisar sustentar mais a tua família, saiba que esse é um momento de Deus, mas faça isso com excelência, como se fosse para o Senhor. Amém. Então, se você tiver que limpar a tua casa, faça isso com alegria. Sim. Se você tiver que limpar a igreja, faça isso com alegria. Amém. Tudo que você fizer, faça o teu melhor, porque não existe um lugar melhor para você estar, pastor, que a consciência, que por mais que você não tenha feito o que era necessário, mas a tranquilidade de que você sempre fez o seu melhor para Deus. Sim. Ele merece. Ser fiel no pouco, para que Deus nos entregue. E ele é galardoador, né, Bispa? Conhecer muito a palavra, estudar a Bíblia mesmo, não teologia, não. Sim. Teologia pode matar a tua fé. Estude a Bíblia. Amém. Conheça o Espírito Santo te ensinando, né? Na fonte. A fonte. Amém. Estude muito. Pratique. Sim. Por que Jesus falou? Qual que é a diferença da casa que cai e da que permanece? Uma ficou na rocha e a outra na Aí Jesus fala o quê? Aquele que ouve e não pratica, primeiro o sopro vai derrubar. Sim. E tudo que é bom nessa vida tem um preço. Verdade. Ter família é muito bom,
tem um preço. Você ter uma posição no teu trabalho é muito bom, tem um preço. Com certeza. Servir a Deus é maravilhoso, mas também tem um preço. Só que quando você faz isso com Deus, o preço é leve, né? Você tem alguém que te sustenta, né? Exatamente. Isso é incrível. Então, pague o preço por aquilo que você acredita. Amém. Pague o preço por aquilo que você acredita. Amém. Sem ouvir outras vozes. Amém. Ouvindo a voz de Deus. E pratique. Então, estude, pratique, pague o seu preço e transborde, forme novas pessoas. Glória a Deus. Porque é contagiante. Sim. A gente transpira pelo poro que a gente acredita. Né? Então, opa, peraí. Se eu sou a única pessoa dentro da minha convivência que ama a Deus nessa intensidade, eu não estou influenciando. Sim. Preciso... Então, só tem duas condições. Se eu não estou influenciando, eu estou sendo... influenciado. Então, eu sempre falo para as crianças. Meu marido sempre fala isso para eles, né, cara? Seja aquele que influencia. Amém. O que é influenciar? Isso é luz. Amém. Se eu puder deixar uma pitadinha de luz aonde eu passar, eu vou iluminar. Amém. Isso cria muita curiosidade, né? As pessoas vão querer saber quem é você, de onde você... que é isso que tem em você, né? Porque, as pessoas, desde pequena, né, na escola, as pessoas ficavam questionando a minha fé, os meus princípios, e um dia eu falei pra minha mãe, né, que aquilo me chateava um pouco. E eu falei pra ela, e ela falou que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, o que eu falo para as pessoas, né? Que você não vai conseguir realmente conhecer a Deus até você dar o espaço para Ele no coração. Porque por mais que eu tente explicar a minha fé, que as pessoas vêm perguntar, né, de curiosidade. Porque aquilo realmente, como a mamãe falou, aquilo transpira, uma luz que a gente é o sol da luz do mundo, o sol da terra, como o Paulo diz. Então aquilo cria um interesse. E por mais que eu tente transmitir, eu não consigo transmitir o amor do Espírito Santo até a pessoa dar o espaço no coração dela. Para ela viver aquilo, né? Agora, que coisa mais linda? Outro dia eu tô no cabeleireiro e aí entrou um moço chorando. Ele era um cabeleireiro. Eu nunca tinha visto ele. Sim. E o moço estava também me tratando, a primeira vez que eu estava fazendo com ele. Eu vi aquele moço chorando. E aí eu vi que ele estava muito angustiado. Eu me levantei e o Espírito Santo falou na hora comigo, ora com ele. Eu peguei na mão dele e eu falei, você me permite orar por você? Uau. E ele falou, permito. Eu falei, então vamos para um lugar reservado, eu saí um pouco. Ele estava com uma pasta de diagnósticos e ele falou para mim, eu recebi um diagnóstico terrível hoje. E esse diagnóstico não tem reversão. Meu Deus. E eu estou muito abalada, e ele chorou demais. Eu falei, eu posso, você me permite orar pela tua cura? Ele falou sim. E eu amei a vida dele. Sim. Apesar de nunca ter visto ele antes. Compaixão, né, bispo? Ele é um filho amado de Deus. Naquele momento ele fez a oração de confissão comigo. Uau. E aí eu orei ali. Passou. Meu Deus. Depois de alguns meses eu voltei. Né? Essa minha vida lá e cá. Quando eu voltei, esse moço estava com um sorriso aqui. Eu cheguei, me deu um abraço caloroso. E ele falou, bispa, eu estou 100% curado. Meu Deus do céu. Tem privilégio maior do que você ser um instrumento de Deus? Nenhum. A tua oração, a tua intimidade com o Espírito Santo ser tamanha que a tua oração leva a cura. Essa é a maior pérola preciosa que eu tenho, que eu carrego comigo. E eu não vou ferir ela. Amém. Nunca, por nada, por ninguém. Amém. Porque a minha relação com Deus, pastor, ela é fechada hermeticamente. Amém. Ninguém entra ali. Amém. Sou eu e ele e mais ninguém. Gostou? Não gostou também? Importa agradar a Deus. Importa agradar. E Amém. eu quero agradar ele. Amém. Porque ele é além. Todos os dias eu acordo, eu falo, Senhor, como que eu posso agradecer? Sim. Pela saúde. Eu convivi com um irmão que teve problemas de saúde. Sim. Né? Às vezes a gente busca tantas coisas e esquece de agradecer a Deus. É verdade. Quantos órgãos Deus nos deu aqui. Só quem fica numa fila de rim sabe o que é não ter. É verdade. Acordar e funcionar perfeitamente os teus rins. Verdade.
Tudo isso é motivo de gratidão. A vida instantânea do online nos desassociou, porque todo mundo vai virar pó. A gente veio do pó e depois vai virar pó. Nessa trajetória, a gente define uma eternidade. Sim. Ao longo desses poucos anos que a gente determina o que a gente vai ver eternamente. É tão bom. Você pode ser salvo, mas não ter a vida abundante. Sim. É tão bom ter uma vida abundante com Jesus. É verdade. E liberdade é poder falar não. O livre pode falar. O escravo tem que fazer tudo o que o vício manda. Exato. O que a moda manda. O que a galera da escola manda. Mas eu tenho alegria. Eu passei pela faculdade, eu passei por todos os ambientes. Sim. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, porque eu tenho uma aliança com Deus, de que eu nunca vou experimentar drogas na minha vida. Sim. É minha aliança com Ele. E ninguém entra nisso. Amém. Não vai ser um amigo. E aqui eu falei para os meus filhos, agora na faculdade, né? Depois assiste aí Deus Não Está Morto 1 e 2. Nossa. É a hora de você mostrar a tua convicção. Exato. Agora, se você vai para um ambiente, aquele ambiente é mais forte do que as tuas convicções, será mesmo que um dia você teve uma experiência verdadeira real e firme, com Deus? Porque experiência com Deus, ela realmente marca a vida, né? Você não volta atrás. é aquilo que eu falei, não tem borracha. Exato. Então, o que a gente tem que buscar, não importa se você vai trazer uma revolução, ou se a revolução é você dentro da tua casa. Sim. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a tua vida. Amém. Mas Deus tem um chamado para todos Amém. nós. É perguntar a Deus o que o Senhor quer de mim. Amém. E cumprir aquilo, com fidelidade, com amor, sem olhar para as opiniões humanas. Amém. Né? Imagina, se Paulo fosse olhar, ele parava. Meu Deus. Se Pedro fosse olhar, ele parava. Paulo foi apedrejado. Exato. Mas, o que Deus falou com ele estava ali, cravado na Amém. emoção dele. Então é isso. Amém. Eu sempre vi isso na vida dos meus pais. É você reconhecer a voz de Deus numa intensidade, e é o que eu vejo na minha vida, tão grande, que é inquestionável. Amém. Né? Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bispa, eu tô com o coração partido de ter que acabar o nosso podcast. Eu tô muito feliz. Foi um tempo de mesa de muita qualidade. Tô saindo aqui cheio. E eu tenho certeza absoluta que quem assistiu a gente até aqui agora tá da mesma forma. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo, por esse bate-papo. Carol, muito obrigado. Vocês são incríveis e é muito bom fazer parte dessa família. Amém? Então, gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Não esquece de deixar o like, comenta o que você achou. Fala aí o que você tem de pergunta. Talvez a gente responda depois. Fique à vontade, interaja conosco. Eu tenho certeza que Deus vai tocar muito a tua vida e te usar daqui pra frente. Fechou? Um forte abraço, um salve e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.